Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que nessa quarta-feira nós estamos aqui mais uma vez para trazer essa palavra, porque nós entendemos que essa palavra ela traz direção, ela traz conforto, ela traz exortação, ela traz um caminho para a nossa vida. Então, seja muito bem-vindo, você que está conosco aqui nesta manhã. E eu quero já dizer para você que nós vamos hoje refletir no Salmo de número 88, mas antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria muito que você compartilhasse esse link aí nas suas redes sociais. Eu gostaria que você compartilhasse aí no status do seu WhatsApp, que você compartilhasse também aí nos grupos que você participa e enviasse aí para pelo menos umas 5 a 10 pessoas para que elas recebessem também a palavra de Deus nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração e ao coração de cada pessoa que poderá ser alcançada através dessa palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração e eu vou compartilhar com você nesta manhã, tá certo? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Como eu disse, hoje nós vamos refletir no Salmo de número 88. Esse salmo é uma oração e aqui na minha versão ela está intitulado como Oração de um Sofredor. Oração de um sofredor. E o salmista começa a sua oração dizendo: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Olha, esse texto, esse início dessa oração nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: orem em todo o tempo, orai sem cessar. Veja que o salmista diz: dia e noite clamo diante de ti, ó Senhor, Deus da minha salvação. Primeiro que ele reconhece que Deus tem a solução que ele precisa. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Mais importante ainda do que isso é saber que ele reconhece Deus como seu Senhor. Reconhecer Deus como nosso Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Deus não está a nosso serviço. Nós é que devemos estar a serviço de Deus. Ele é soberano, ele não precisa de nós para ser Deus, mas nós precisamos dele para que a vida faça sentido para nós. Então, observe que o salmista começa se referindo a Deus como Senhor, reconhecendo que de fato Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Deus da sua salvação, do seu livramento, da solução que ele precisa, e ele reconhece também que Deus é aquele que ouve as nossas orações, por isso ele diz: dia e noite clamo diante de ti. Então, nós temos esse privilégio, temos essa oportunidade de ter esse livre acesso ao Senhor, de ter esse canal de comunicação com Deus que é a oração. E nós temos esse canal aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse canal de comunicação está acessível a nós. Eu tenho dito, se você me acompanha há algum tempo aqui, você já deve ter me ouvido falar que Deus está à distância de uma oração. Deus está à distância de uma oração. Quando você ora, você sente quão perto Deus está da sua vida. E ele continua dizendo: chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas.
Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti e a ti levanto as minhas mãos. Você já deve ter percebido que não é por acaso que o título, não é, atribuído a esse salmo é Oração de um Sofredor. Você percebe que o salmista ele fala da sua angústia, da sua aflição, da sua tribulação, do seu sofrimento. E às vezes nós temos a falsa ideia de que servir a Deus é sinônimo de estar isento de problemas, de estar isento de dificuldades, de estar isento de sofrimentos, e essa não é uma verdade absoluta. O fato de servirmos a Deus não nos isenta de passar por situações difíceis. A grande diferença é que o fato de servirmos a Deus nos dá direção, nos faz entender que nós não estamos sozinhos, nos faz entender que nós podemos recorrer a Deus através da oração, assim como o salmista aqui está fazendo, e nos faz entender que todo e qualquer sofrimento é passageiro na vida de quem realmente ama o Senhor. Na vida de quem ama o Senhor, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer aflição, tribulação é passageiro, ainda que dure muito tempo. E de repente, ainda que dure todo o tempo e que o indivíduo aqui viver, mas na eternidade há um lugar de gozo e paz nos esperando. Então, quando a gente vê lá em Apocalipse, por exemplo, que lá nos céus, no novo céu, na nova terra, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem angústia, nada disso vai haver mais. O apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo aos Romanos, ele chega a dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, morte, dor, perseguição ou qualquer outra criatura? Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, ainda que o ser humano que serve ao Senhor passe por lutas, adversidades, dificuldades, mas nós temos a certeza de que na eternidade esse sofrimento já não mais existirá. Na eternidade, a dor, a angústia, o choro já não mais existirá. Então, veja que no versículo 2 ele diz assim: chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. No versículo 3 ele diz o porquê que ele está clamando ao Senhor, o porquê que ele deseja que o Senhor ouça a sua oração. Por quê? Porque a sua alma estava cheia de angústias e a sua vida já se aproximava da morte. No versículo 4 ele diz assim: sou como um homem sem força. E eu não sei se você já se deparou com alguma situação em que você se vê diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe que caminho seguir, e você se sente sem forças diante daquela situação. De repente, você gostaria muito de mudar uma situação na sua vida, mas você não vê como, não sabe como. E aos olhos humanos, você até não vê qualquer possibilidade disso acontecer. Mas aí o Senhor Jesus diz que há coisas que para o ser humano é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então, ainda que o ser humano esteja rodeado de aflições, angústias, sofrimentos, dores, mas ainda que esteja se sentindo sem força, mas se essa pessoa se aproxima de Deus, se prostra diante de Deus, clama pelo socorro de Deus, essa pessoa encontrará em Deus a resposta que precisa, a solução que precisa, o consolo, o conforto e a força que necessita. Então, veja que no versículo 8, finalzinho do versículo 8, aqui na minha versão, Nova Almeida atualizada, ele diz assim: estou preso e não vejo como sair. Estou preso e não vejo como sair.
Não sei se você já passou por uma situação assim, de você estar preso numa situação, você está vivendo uma situação que você não sabe como sair, você não sabe como resolver, você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe que caminho seguir. E a única coisa que você pode fazer num momento como esse é dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nessa situação, porque eu não sei o que fazer. Se tem uma coisa que nós devemos ser é sinceros diante de Deus. Até porque Deus ele já conhece o nosso coração. Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Então, quando nós oramos, nós não estamos orando para informar Deus de alguma coisa. Quando nós oramos, nós estamos colocando diante de Deus aquilo que nós não conseguimos carregar. Nós estamos colocando diante de Deus aquilo que já não cabe mais em nós. Então a gente coloca diante de Deus. Por isso que o salmista, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós precisamos aprender a entregar ao Senhor aquilo que nós não conseguimos carregar. E Jesus vai dizer isso em Mateus 11, 28, da seguinte forma: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você não está dando conta de carregar essa carga, de carregar esse fardo, de levar esse peso, coloca diante do Senhor essa situação que você está vivendo. De repente você está vivendo aí um problema familiar, um problema conjugal, um problema com os filhos, ou um problema no seu trabalho, ou de repente um problema de saúde, ou questões emocionais. De repente você está afastado de Deus, está vivendo uma dificuldade espiritual e você não sabe como resolver. Coloque diante do Senhor. Aquilo que você não consegue carregar, coloque diante do Senhor. Deus não dá nada que não possamos fazer. Ele não nos dá nada que não possamos fazer. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele mesmo nos ajuda a fazer. Então, coloque diante de Deus. Aí ele diz assim no versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti e a ti levanto as minhas mãos. Uma coisa muito interessante que a gente percebe aqui nesse salmo é que mesmo diante de todo o sofrimento, toda a aflição, toda a angústia, o salmista não desiste de clamar ao Senhor. Tem pessoas que desistem e desistem com facilidade. E desistir não vai resolver a situação. Desistir não vai trazer a solução que você precisa. Desistir não vai te fazer chegar onde você quer chegar. Então, se você não está conseguindo carregar esse fardo, se você não está conseguindo resolver essa situação, clame ao Senhor, mas clame dia e noite, clame em todo o tempo. E busque ao Senhor a todo momento. Não é só agora nesse momento de dificuldade que você está enfrentando. Quando tudo estiver bem, continue buscando ao Senhor. Quando tudo se resolver, continue buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Deus, como eu disse, Deus não depende de nós para ser Deus, mas nós dependemos dele para que a vida faça sentido para nós. Então, dia após dia, venho clamando a ti e a ti levanto as minhas mãos. Esse levantar as mãos tem um significado muito importante. Ele tem pelo menos duas conotações. Primeiro, o de adoração. Quando eu levanto as minhas mãos para o Senhor, eu estou adorando ao Senhor. Segundo, e aí essa questão da adoração é interessante, porque assim, você conseguir adorar mesmo em meio à dor, é sinal de que realmente você confia no Senhor. Quando nós conseguimos adorar ao Senhor em meio à dor, ao sofrimento, à tribulação, à angústia, é porque nós realmente confiamos no Senhor. Porque tem pessoas que a primeira coisa que fazem é abandonar a adoração e passa apenas a murmurar. Veja, a pessoa passa a murmurar. Eu já falei aqui em outras ocasiões, já até preguei sobre isso, a diferença entre o adorador e o murmurador. O murmurador é aquele que só vê o lado negativo das coisas, só vê problema nas coisas, só vê dificuldade o tempo todo. O adorador é aquele que consegue, mesmo em meio às lutas e dificuldades,
reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer as bênçãos que Deus já tem derramado, e ele continua firme em adoração diante do Senhor. O adorador é aquele que foca naquilo que o Senhor tem dado. O adorador é aquele que foca na presença de Deus e entende que todas as outras coisas são secundárias. Então, o adorador é aquele que reconhece os feitos do Senhor. E o murmurador é aquele que só vê problema na situação. Então, quando ele ergue as mãos para o Senhor, quando ele levanta as mãos, ele está levantando as mãos numa atitude de adoração. Mas há também uma outra conotação nesse levantar as mãos, que é o de rendição. Senhor, eu me rendo a Ti. Estou em Tuas mãos. Faz de mim o que o Senhor quiser. Faz de mim aquilo que é a Tua vontade. Faz na minha vida o Teu querer. E aí Jesus nos ensina isso na oração conhecida como oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim: seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Então, quando nós levantamos as mãos para o Senhor, nós devemos estar levantando numa atitude de adoração e também numa atitude de rendição. Adoração, reconhecendo quem Deus é e aquilo que Ele já tem feito por nós. E rendição, no sentido de dizer: Senhor, eu estou em Tuas mãos, faz em mim e de mim aquilo que o Senhor quiser. Ok? Muito bem. E aí, o salmista continua, não é? E a gente vai lá para o versículo 13 em diante, quando ele diz assim: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e de madrugada dirijo a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos Teus terrores, estou desorientado. A impressão que o salmista tinha era de que o Senhor o havia rejeitado, de que o Senhor o havia abandonado. E se o sentimento de rejeição ou de abandono em relação a uma outra pessoa já é doloroso, imagine então se sentir rejeitado e abandonado por Deus. É algo extremamente doloroso, é algo difícil. Mas veja que no versículo 13 ele diz: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Mesmo tendo a impressão de que Deus o havia abandonado, de que Deus o havia rejeitado, de que Deus havia se esquecido dele, de que o próprio Deus, inclusive, estava colocando sobre ele aquele sofrimento, mas ele não deixava de buscar ao Senhor. Porque ele entendia que se o Senhor não fizesse alguma coisa, se o Senhor não tivesse a solução, nenhum outro teria. Em nenhum outro meio ele encontraria a solução que ele precisava. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta manhã. Independente de qual seja a situação que você esteja vivendo, a circunstância que você esteja vivendo, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de clamar ao Senhor. Porque veja, se você, clamando ao Senhor, já está achando que a coisa está difícil, imagina se esquecendo de Deus, se afastando de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Talvez pela situação em que você esteja vivendo nesse momento, você ache que Deus te abandonou ou que Deus se esqueceu de você. Mas se Deus realmente tivesse te abandonado ou se esquecido de você, você nem mais estaria aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Se você está aqui ouvindo essa palavra, é uma prova clara de que Deus não se esqueceu de você, Deus não abandonou você e Deus está ouvindo as suas orações. Talvez você não tenha conseguido ainda perceber, talvez você ainda não tenha conseguido sentir a resposta de Deus, mas Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem colhido as suas lágrimas e no momento certo você vai ver, você vai contemplar a resposta de Deus para as suas orações. Então não desista de clamar, não desista de buscar ao Senhor. Por mais difícil que esteja a situação, não desista de clamar ao Senhor. E o salmista chega a dizer: olha, eu clamo a Ti por socorro, de madrugada dirijo a Ti a minha oração. A aflição era tamanha que mesmo de madrugada ele estava buscando ao Senhor, ele não se cansava de buscar ao Senhor. Tem pessoas que reclamam do sofrimento, do problema que estão enfrentando, mas não se dispõem a orar, não se dispõem a buscar ao Senhor, não se dispõem a fazer um momento de consagração ao Senhor.
Tem pessoas que fazem o jejum para receber uma bênção ou para buscar de Deus uma recompensa. O propósito do jejum é de consagrar a nossa vida ao Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor. É retirar algo que para nós é importante, mostrando que mais importante ainda é estar próximo de Deus. Então, não desista de clamar ao Senhor, não desista de buscar ao Senhor, não desista de recorrer ao Senhor. E eu quero finalizar a nossa reflexão de hoje reforçando a importância de priorizar Deus na nossa vida. A vida é um dom de Deus, foi Deus quem nos criou. E ninguém melhor do que Ele para nos conhecer e para resolver os nossos problemas, acalmar o nosso coração diante das nossas inquietações, trazer direção quando nos sentimos desorientados. Veja que no versículo 15 ele chega a dizer: ando aflito e prestes a morrer desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Eu não sei se você já passou por uma situação em que você se sente desorientado, não sabe que decisão tomar, que caminho seguir, que escolha fazer. Deixa eu dizer para você nessa manhã: busque a Deus até que você entenda a direção de Deus para a sua vida. Aí você pode dizer: mas eu tenho buscado e não tenho conseguido entender. Continue buscando. Precisa buscar mais ainda. Continue buscando. Se você ainda não entendeu de forma clara qual é a vontade de Deus para a sua vida, não tome nenhuma decisão. Não faça nenhuma escolha sem ter a certeza de que aquilo é a vontade de Deus. E tenha muita sensibilidade e disposição no seu coração para você não se confundir e ouvir a voz do seu coração achando que é a voz de Deus. Clame ao Senhor, busque ao Senhor e Ele te responderá, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de bênção para todos nós. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, é muito importante que você curta. E principalmente, se você ainda não compartilhou, eu preciso que você compartilhe, porque assim como eu creio que Deus falou ao seu coração nesta manhã, através dessa palavra, eu creio que Deus também deseja falar ao coração de muitas outras pessoas. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, possibilitando que essa mensagem chegue até outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.